Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou Alan e vou acompanhar vocês nessa trajetória. Nosso tema de hoje será números inteiros relativos. Por que relativos? Quem são os números inteiros? Até o momento, vocês conhecem os números naturais. Quem são os números naturais? É todo número que nós usamos para contagem, para enumerar elementos. Por exemplo, 4 canetas, 10 pessoas, 20 lápis. Esses números que denotam uma quantidade são os números naturais. Agora, seremos apresentados aos números negativos. Vocês já devem ter visto em alguns lugares, talvez em um elevador, temos o nosso andar 0, é o térreo, é onde eu chego, para onde eu entro. Todo andar para cima são positivos. Todo andar subterrâneo para baixo, negativo. Aonde você pode ver isso? Às vezes, aqueles filmes de ficção científica, que tem aquela base lá embaixo, são denotados por números negativos. Observem que o 0 é o meu marco, meu ponto de referência. Outro exemplo, temperatura. Eu tenho uma temperatura 0. O que é a temperatura 0? É a temperatura onde a água vira gelo. Certo? No ponto, que é bem geladinho, convenhamos, que a água está virando gelo. É meu ponto 0. Toda temperatura mais quente que essa, positiva. Toda temperatura mais fria, negativo. Observe novamente. Meu 0 é o quê? O ponto de referência. Lembrem-se disso. Um exemplo mais comum. Imagine a seguinte situação. Eu tenho R$24 no meu bolso. Andando pela rua, pensei, poxa, estou devendo R$10 na padaria. Melhor eu ir pagar, né? Ficar devendo nesses tempos não é bom. Certo? Paguei a minha dívida, tinha R$24. Paguei 10. Quanto me sobrou? 24 menos 10, 14. Voltando para casa, passo por uma loja e vejo uma blusa interessante. Qual que é o preço dela? R$18. Certo. Eu tenho dinheiro para comprar essa blusa? Um segundo para vocês pensarem. Ok, já pensaram. Eu tinha 24. Paguei 10, sobrou 14. Então eu tenho 14. A blusa custa 18. Eu não tenho dinheiro suficiente para comprar a blusa. Observe o seguinte. Se eu não tenho dinheiro suficiente, eu tenho um saldo negativo. Ou seja, quanto me falta para comprar essa blusa? Se eu tenho 14,
Para 18 faltam 4. O meu saldo seria menos 4. Sendo assim, números positivos são maiores que os negativos? E aí? Quando eu paguei a minha conta, a minha dívida estava em 0. 0 é maior que o número negativo? Vamos pensar nisso aqui. Novamente. Porque números relativos, inteiros relativos. Observem que na reta, negativos sempre vão estar para lá. Para a direita do 0. Positivos sempre à esquerda do 0. E meu 0 é positivo ou negativo? Nenhum dos dois. Meu 0 é apenas um ponto de referência. Por aqui, a gente observa melhor. Observem que isso aqui denota uma sequência. A partir do 0 para cá, 1, 2, 3, 4, 5. A partir do 0 para lá, são os negativos. Porém, mantém a sequência. 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui a gente observa, se concentra na parte positiva. Qual que é maior? 2 ou 4? O 4, certo? Qual é maior? 7 ou 0? 7, certo? Observem que quanto mais à esquerda aqui, no caso, mais à direita do 0, menor é o número. Isso vale para os negativos. Qual que é maior? Menos 1 ou menos 5? Maior é o que está mais perto do 0. Menos 1. Mas você se pergunta, como assim? O 5 não é maior que 1? Seria se eles fossem positivos. Quando eu estou nos negativos, quanto mais para lá, menor é o número. Respondendo as questões anteriores, o 0 é maior que qualquer negativo? Se ele está à direita dos negativos, sim, 0 é maior. Positivos são maiores que os negativos? Sim, pois eles estão à direita. Outro ponto importante. Meu 0, como eu já falei, não é nem positivo, nem negativo. Aqui na reta, ele é o ponto de referência. Sempre que eu tenho uma mesma distância, olha o 3. A partir do 0, 1, 2, 3. A partir do 0, 1, 2, 3. 3 e menos 3, nós chamamos de números opostos. Pensa no 0 como se fosse um espelho. Os que ocupam mesma posição
em relação ao zero. Só que em lados opostos são números opostos. Portanto, o que estudamos hoje? Retomamos. Quem são os números inteiros, naturais, números usados para contagem. Negativos são os opostos dos naturais. E meu zero é o ponto de referência. Essa é a nossa primeira aula. Na próxima aula, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre os inteiros. Obrigado pela tua atenção e tenha um bom estudo em casa.